Eu quero compartilhar algo com vocês, é uma palavra que eu nunca preguei, Deus me deu essa semana, mas está assim, fresquinha, vocês vão ouvir de primeira mão, mas a minha oração é que a gente de fato possa ter mais do que informação, que Deus encontre aquele lugar de uma resposta profunda do nosso coração, em nome de Jesus, amém? Então, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2, Esther, capítulo 2. Nós vamos ler versículos 2 e 3. Então vamos lá, primeiro livro de Esther. Mesmo que só tenha isso, continua sendo o primeiro, não é, gente? Esther, capítulo 2, versículos 2 e 3. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. Pai, mais uma vez pedimos graça e favor, a ação e a operação do Teu Espírito, nos levando além do entendimento racional, nos guiando àquele lugar de revelação e compreensão, entendimento espiritual da Tua Palavra. Oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer, e que, como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, que o propósito pelo qual Tua Palavra tem sido liberada se cumpra neste lugar, nessa hora, nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar a partir desse texto do livro de Esther, que revela, ao narrar um episódio da história, não só do Império Medo-Persa, mas envolve também a nação de Israel, que revela um costume dos povos antigos, que era o de ter nos palácios dos reis o que eles chamavam e classificavam de eunucos. Nós sabemos como Esther chegou a ser rainha, ela passa por um processo de seleção rigoroso. Reuniram as moças, as virgens, mais belas, as mais formosas, e começam um processo de seleção. Vasti comprometeu o seu lugar e a sua posição, e decidiram mandar uma mensagem não só para Vasti, mas para todas as mulheres do reino, para que não se rebelassem, porque ela rebelou uma ordem do rei. E um processo de agora encontrar e estabelecer uma nova rainha se instalou. Nós sabemos como Deus usa a vida de Esther a ocupar esse espaço para que os planos e propósitos do inimigo contra a nação de Israel e contra os propósitos de Deus fossem frustrados, e o propósito de Deus é que se estabelecesse. Mas eu não quero mexer nessa parte da história que sabemos bem. Ela, junto com todas as demais, a ordem era que as trouxessem, a Bíblia diz, na cidadela de Suzã. O destino delas é o que era chamado aqui a casa das mulheres. É uma outra forma, uma outra palavra para o harém do rei. E a Bíblia diz que elas foram entregues a um guarda. E a Bíblia define que esse guarda do rei, que era responsável por guardar a casa das mulheres do rei, era um eunuco. A palavra eunuco que nós temos na Bíblia, ela tem um significado claro. Uma definição básica do dicionário: era um homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Isso é o significado do dicionário. Na etimologia do grego eunucos, é a combinação de duas palavras que significa literalmente guardião ou vigilante da cama. Ou seja, era alguém que guardava o leito do rei, o lugar onde ele se encontraria com a sua ou com as suas mulheres. Ele era alguém designado para proteger as mulheres do rei. Mas ao mesmo tempo, ele era alguém castrado, porque o rei, ao mesmo tempo em que lhe confiava a função de protetor das suas mulheres, estava dizendo: eu não confio em você e nos seus hormônios,
para estar todo dia circulando nessa casa, de olho nessas mulheres. A Bíblia diz que trouxeram os ungüentos. Mas o processo de Esther, antes de chegar a ser nomeada rainha, foi de 1 ano de spa. 1 ano de embelezamento. Então você imagina mais ou menos que tipo de ambiente era aquele, cheio de mulheres se cuidando todo dia. Era costume dos povos antigos que as pessoas que estavam nessas funções, os homens, eram guerreiros, né? Nem todos, às vezes a gente vê um elemento aqui ou outro ali na história, porque alguns, quando eram castrados muito cedo, perdiam as características hormonais de masculinidade, mas em muitos casos eram verdadeiros guerreiros, né? Que foram capturados, estavam numa condição de servos, tinham o poder, a força de guerra, a força bruta de um homem para defender e guardar a casa, mas não seriam, no momento em que eram castrados, uma ameaça ao harém do rei. O tema da minha mensagem hoje é os eunucos do rei. Eu quero estabelecer um paralelo entre aquilo que a Bíblia nos informa e nos revela a respeito dos eunucos. E qual a relação, ou poderíamos dizer, a lição que eu e você podemos aprender com tudo isso, em relação ao lugar em que eu e você estamos e ocupamos no ministério. Então, eu quero começar dando um crédito que anos atrás, eu não sei já há quantos anos, mas eu estava num evento na cidade de Maringá, lá no Paraná. E eu vi um pastor querido da Colômbia, chamado Roosevelt Muriel, trazer uma palavra sobre eunucos. Ele pega um dos versículos do livro de Esther, que fala dos 7 eunucos, e ele fez esse paralelo. Não necessariamente da forma como eu vou caminhar, desde que eu ouvi ele aquele dia dentro de mim. Eu recebi o que eu chamo de uma semente. Às vezes alguém pergunta, como você prepara uma mensagem? Eu digo, eu presto atenção numa semente. Né? Algo que Deus coloca dentro de mim, não é ela toda, mas algo me chama a atenção. É um tema, é um versículo, é uma frase. E quando ele mexeu nisso, dentro de mim eu sabia, há uma mensagem por trás da figura dos eunucos. E essa mensagem é por causa de Zadok. Ano após ano, ela nunca apareceu. Essa semana eu não estava esperando. E de repente o download desceu em banda larga. E eu entendi que era o momento onde a semente estava tomando forma, tomando corpo. Eu não lembro dos detalhes da ministração, da aplicação que ele fez, mas obviamente o trilho principal, a ideia de não abusar da mulher do nosso Senhor, é o que eu quero aplicar na visão dos ministros. Quando falamos da nossa responsabilidade de guardar e proteger a igreja como noiva do Senhor, nós precisamos entender a responsabilidade que temos de cuidar, de proteger, sem que isso nos leve a cometer abusos. Então esse é o trilho onde vamos andar. Em primeiro lugar, eu quero que a gente possa considerar um pouco do que a Bíblia diz, não só do que a história diz, mas do que a Bíblia diz a respeito dos eunucos. E eu preciso que você me acompanhe em alguns versículos, e nós vamos começar lá em Isaías, no capítulo 56, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Qual é a mensagem de conforto que Deus está dizendo aos eunucos? Diga, Ele está dizendo, não diga, sou uma árvore seca. Por quê? Uma vez que ele era castrado, ele se tornava infrutífero. Ele não poderia reproduzir, ele não poderia gerar filhos e filhas. O que nós temos aqui é uma confirmação, a constatação de que o dado histórico que nós estamos trabalhando é correto, é respaldado pela Bíblia. Mas Deus está dizendo para você, eu vou dar um memorial melhor do que filhos e filhas. Deus está dizendo, eu tenho uma forma de honrar vocês, eunucos, que estão me honrando. Mas o primeiro ponto que eu e você precisamos começar a reconhecer é que eles não podiam ter filhos. E por quê? Porque eram castrados. A pergunta que já respondemos ao introduzir o assunto, por que eram castrados? Porque eles serviriam num lugar e posição onde eles não poderiam ser uma ameaça. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre este lugar onde estariam e não poderiam ser uma ameaça. Em 2 Reis, no capítulo 9 e no versículo 32,
A palavra de Deus nos mostra que eles estavam numa posição, segundo Reis, capítulo 9, verso 32. A palavra de Deus nos fala que eles estavam numa posição de acesso à rainha. O texto fala de quando chega a hora de Jezabel ser julgada, e a palavra de Deus fala a respeito de Jeú, que vai até o palácio para resolver aquele assunto de uma vez por todas. Versículo 32 diz: levantou ele o rosto para a janela onde Jezabel estava, e diz: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Isso dá a entender que tinham vários. Mas na hora que ele pergunta, e alguns sikhs, ele naquela troca de olhar, ele sabe que tem um apoio, tem gente com quem contar. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. A Bíblia fala de como nesse momento Jezabel foi julgada e se cumpre a palavra de Deus, inclusive há detalhes sobre como ela morreu, o que os cães fizeram com o seu corpo, com a sua carne, nós não vamos explorar. O ponto é, ela estava cercada dos eunucos, plural, porque a rainha precisava ser guardada, a rainha precisava ser protegida. Homens de guerra estavam lá, mas eram chamados de eunucos, porque eram selecionados somente esses que não se tornariam uma ameaça à rainha. No livro de Esther, no capítulo 1, Esther nós temos várias referências. Livro de Esther, capítulo 1, os versículos 12 e 15, diz assim: porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Verso 15: sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. A mensagem era levada pelos eunucos. Ela deveria voltar obedecendo a ordem dele, acompanhada pelos eunucos. As rainhas, o tempo todo, não ficavam sozinhas. Elas precisavam de proteção, e quem exercia a guarda, o cuidado e a proteção, quem era a mão de obra que trabalhava, os servos, além das mulheres, havia sempre aquele posicionamento dos homens para estabelecer proteção. Essa é a primeira verdade a respeito deles e porque eram castrados. Então eles serviam e protegiam o harém do rei. Dá uma olhada no mesmo livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 3 que nós lemos, a Bíblia fala a respeito de Hegai, e o texto diz que ele era o eunuco do rei guarda das mulheres. Então nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que a função ali era estabelecer proteção. Ainda no capítulo 2 de Esther, dos versículos 12 a 14, a Bíblia diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Esse é o momento, depois de um ano, que ela saía da casa das mulheres, porque lá ela estava protegida. 14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Agora, de uma casa para outra, ela sai só da casa das mulheres, vai para a segunda, que é o lugar da casa das concubinas. E a Bíblia diz que ali é um outro eunuco, que também era um guarda. Então, qual era a função deles? Nós temos que reconhecer, eles serviam e protegiam o harém do rei. Em terceiro lugar, eram pessoas de alta função, de alta confiança em suas funções. Recebiam cargos de alta confiança. Em primeiro lugar, cuidar da própria rainha ou das concubinas do rei, nós já podemos considerar isso. Em Atos, no capítulo 8, lá no versículo 27, quando a Bíblia diz que Filipe é enviado pelo Espírito Santo para interceptar um eunuco que servia a rainha etíope. E a Bíblia diz, ele foi a Jerusalém para adorar, e ele cuidava dos negócios da rainha. Ou seja, ele não apenas está envolvido em guardá-la e protegê-la, mas ele cuidava dos negócios, cuidava das finanças. Eram dadas a eles funções e cargos de alta confiança. Agora, não eram pessoas incapazes de errar. E a palavra de Deus descreve lá no mesmo livro de Esther, no capítulo 2,
dos versículos 21 a 23, que um dia Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da versão, o tio de Esther, ele percebe uma conversa entre dois dos eunucos do rei. Versos 21 a 23 diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, Esther 2, 21, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Apesar de serem pessoas que recebiam um alto nível de confiança em relação a funções, não eram isentos de erro. E a Bíblia fala de suas falhas e desse caráter de humanidade poder se voltar contra o seu próprio Senhor e errar. Por que eu estou separando essas 4 características? Eu vou repetir. Em primeiro lugar, tinham acesso à rainha e não poderia haver risco de abuso. Então, por isso, eram castrados. Em segundo lugar, eles serviam e protegiam o harém do rei. Em terceiro lugar, eram pessoas de alta confiança em suas funções. Em quarto lugar, não eram pessoas incapazes de errar. Nós vemos que eram gente falha. Por que eu estou apresentando essas 4 características que a gente encontra dos eunucos? Porque curioso é que quando a gente tenta estabelecer o paralelo com a liderança que Deus tem estabelecido em relação à sua igreja, aqueles que Ele chama para o ministério, para o serviço, nós vamos encontrar exatamente os paralelos. Em primeiro lugar, a igreja ela é apresentada na Bíblia como a noiva do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 5, e no versículo 25, apesar de ser um texto conhecido, eu quero ler. A Bíblia diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra de Deus também diz lá no livro do Apocalipse, quando nós chegamos no capítulo 21, isso é repetido nos versículos 2 e 9. Vem, mostrar-te-ei a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Ele não está falando de uma cidade, ele está falando da noiva do Cordeiro prefigurada na cidade. A igreja é apresentada como a noiva. O maior evento no calendário de Deus, na Bíblia, é um casamento. É quando o Senhor Jesus voltará, é o noivo voltando para o encontro da sua noiva. Então, assim como no caso dos eunucos, nós precisamos reconhecer que nosso Senhor também tem uma mulher. No entanto, Ele confiou o cuidado dessa mulher, dessa igreja, a ministros. Da mesma forma como o rei precisava de eunucos que serviriam lá no seu harém, da mesma maneira como ele precisava de gente que protegeria essas mulheres, da mesma forma como os reis da antiguidade confiavam um cargo de alta função a essas pessoas, nós vemos todas essas verdades e todos esses paralelos se estabelecendo em relação ao nosso rei, o próprio Deus, o Senhor Jesus e a sua noiva. Então vamos observar alguns desses exemplos. Em João, no capítulo 3, nos versículos 28 a 30, nós aprendemos uma lição preciosa com João Batista. Ele diz o seguinte: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que tem a noiva é o noivo. Só mais uma vez: o que tem a noiva é o noivo. Então ele diz: o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim, e convém que ele cresça e eu diminua. Qual é o entendimento de João Batista? Gente, eu não sou o Cristo, eu não sou o noivo, ele é o noivo, e porque ele é o noivo, a noiva é dele. Por mais que ele tenha confiado em mim, por mais que ele considere amigo e não só alguém ao seu serviço, eu não posso misturar as coisas. Eu não posso assumir um lugar que me pertence, porque a noiva tem dono.
E quem tem a noiva é o noivo. E eu não estou nesse lugar. Quando eu olho para essa declaração, num dos primeiros ministérios que despontam no Novo Testamento, a gente precisa reconhecer o paralelo. A noiva pertence a Cristo e não podemos confundir o nosso papel. Quando você olha para os eunucos estabelecidos, qual era a razão pela qual eles eram castrados? Para que eles não confundissem o seu papel. Nós precisamos também ter o mesmo entendimento. Em segundo lugar, assim como os eunucos deveriam servir e proteger a mulher do rei, o harém do rei, a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, no capítulo 20, e no versículo 28, o apóstolo Paulo encontra na cidade de Mileto os presbíteros de Éfeso, e ele tem uma conversa honesta e franca com eles, e diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está dizendo que apacentar aqui, querido, não era só a gente olhar uma perspectiva de nutrir apenas, mas proteger. Olha o versículo seguinte, o 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ele está dizendo, vai ter gente que vai confundir o seu papel. Vocês foram estabelecidos por Deus para proteger a noiva do nosso rei. Essa é a função. Então nós temos aqui um segundo paralelo. O primeiro, a noiva pertence a Cristo, não podemos confundir o nosso papel. O segundo, os ministros devem servir e proteger a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, não vou nem dar texto bíblico sobre isso, Deus também nos confiou muita coisa. Irmão, quando eu penso que é estar no ministério, e não apenas confiou cuidar da sua noiva, o que já é de alta importância, mas assim como os eunucos também cuidavam dos negócios do rei, nós no ministério temos o mesmo encargo. Quando os pais de Jesus descobriram que ele não estava na caravana de volta para casa, eu fico tentando imaginar o desespero que nem José e Maria. Como é que você fala para Deus que você perdeu o filho dele aqui na terra? Ó Deus, o negócio é o seguinte, estou precisando de ajuda e da sua licença, porque o menino sumiu. Aquele que é o Messias que o Senhor nos confiou, cuidado, sumiu, nós não sabemos onde ele está. Irmão, foram 3 dias de desespero. Quando encontro, qual é a resposta de Jesus? Vocês não deviam saber aonde eu estava? Cuidando dos negócios do meu pai. Eu gosto dessa ideia, dos negócios. Há muitas dessas parábolas que aplicam figuras dos negócios na Bíblia, não porque Deus quer que a gente olhe para isso como um negócio, mas para que a gente entenda como responsabilidades. E nos foram confiadas da parte de Deus altas responsabilidades. E a Bíblia também diz de nós, como dizia dos eunucos, que nós também não somos incapazes de errar. Nós não estamos num lugar de inerrância, de perfeição. Pelo contrário, em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu esmurro meu corpo, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. Ele está dizendo, eu que sirvo a igreja, que alimento a igreja, que protejo a igreja, posso falhar. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 19, não aceites acusação contra presbítero. É só isso que a Bíblia diz? Não. Ele diz, a não ser por meio de testemunhas. Ele não está dizendo que um presbítero não poderia ser acusado. Ele não está dizendo que um presbítero está acima de qualquer suspeito. Ele está dizendo, não é qualquer boato que será levantado que vai ser levado em consideração. No entanto, se há testemunhas, nós sabemos que essa pessoa que está no ministério, que assumiu o lugar de um presbítero, pode errar sim, ele é sujeito à falha, então nós precisamos ter o devido cuidado. Agora, ao mesmo tempo que nós temos um paralelo, nós temos também um contraste. E eu creio que essa é a beleza da mensagem. Qual é o contraste? Quando você olha para os eunucos naturais e literais do Velho Testamento e da história, o paradoxo que a gente encontra é, ao mesmo tempo que o rei lhes confiava as mais altas funções, uma posição de alta confiança, você vai proteger a vida da rainha ou das minhas mulheres, você vai cuidar dos meus negócios. Ao mesmo tempo ele dizia, mas eu vou castrar você, para você também não me trair. Então a pergunta, era confiável ou não era confiável?
era confiável em parte, mas a desconfiança era tão grande que, para não ter risco e não ter problema, o rei já saía na frente, mandava castrar e dizia: esse nunca será um problema, nunca será uma ameaça. Agora a pergunta: isso é um paralelo em relação à forma que Deus trata os seus ministros? Não. Aqui nós temos agora um contraste. E aqui que a coisa muda, o conceito muda. Nós fomos investidos de funções de alta confiança. E diferente dos eunucos, nós não fomos castrados. Deus não vai nos impedir, nem tirar a nossa condição de alguma forma, poder violar ou abusar da sua noiva. A possibilidade existe. E diferente de como o rei tratava os eunucos, Deus está dizendo: eu não só te dou funções de confiança, eu vou confiar que ao estar nessa posição, você não vai achar ou começar a achar que o noivo é você, que a noiva é sua e que você pode abusar dela. E aqui nós temos um ponto que é o grande diferencial. É o gesto ou ato de confiança que Deus tem para conosco. Agora, Jesus mexe no assunto dos eunucos lá em Mateus 19, 12. Quando ele começa a tratar do assunto, perguntaram para ele: é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz: olha, Moisés vos deu carta de divórcio, deu essa exceção, por causa da dureza do vosso coração. Jesus diz: não era assim no início. E quando você quer entender algo na Bíblia, querido, você tem que voltar à origem. Ele diz: não foi assim no início. E Jesus diz: não será assim daqui para frente. Ele estabelece um padrão claro. Quando Jesus estabelece o padrão, a resposta dos discípulos: se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, é melhor não casar. Quando eles tocam no assunto, é melhor não casar, no verso 11, Jesus dispara no 12. Ele diz: nem a todos é dado aceitar isso. Isso o quê? Que vocês estão falando de não casar. E diz: porque há eunucos que nasceram assim. Alguns nascem com esse dom, querido, e não deveriam ser julgados. Porque a gente criou uma resistência tão grande ao celibato imposto pela igreja romana a todos os ministros, que a gente saiu de um extremo para outro, onde hoje parece, se alguém decidir viver para o Senhor e sozinho, a gente já vai suspeitar da identidade ou da sexualidade da pessoa. Nós também não temos o direito de ir ao extremo. Jesus diz: há pessoas que nascem assim, ponto. Ele diz: além dos de nascimento, há os que assim foram feitos pelos homens. Era o caso desses guerreiros, capturados em batalha e castrados. Não foi por opção, não foi por dom, não foi por nascimento. Simplesmente isso foi imposto. Agora Jesus introduz um conceito que ninguém nunca ouviu. E dizia: aqueles que se fazem eunucos por causa do reino. É lógico que aqui ele está falando de pessoas que se recusam a entrar num novo casamento, num novo relacionamento, que vai ferir os padrões do reino de Deus, e diz: pelo reino de Deus, prefiro me fazer eunuco. Porque a conversa de hoje em dia é: mas fulano é novo, ele não vai aguentar. Irmão, que conversa é essa de um evangelho que não prega domínio próprio? Se nós vamos ter dó de gente que não vai aguentar, liberou geral para os solteiros, porque eles também não vão aguentar. E se alguém nunca conseguiu casar, ele pode pecar porque ele não vai aguentar. Nós estamos criando uma psicologia, com perdão da palavra, besta, que violenta a coerência bíblica. E a gente está criando desculpa para o errado. O Senhor Jesus fala de gente que se faz eunuco pelo reino. Eu não posso usar a sexualidade? Não. Não tenho direito a um novo casamento. Eu não casei, eu não posso desfrutar disso. Então, eu me faço eunuco pelo reino. Para honrar o Senhor, eu vou viver em domínio próprio, eu vou viver em abstinência e ponto final. Agora, quando Jesus está falando de ser eunuco pelo reino, será que isso não se aplica ao paralelo que nós estamos falando também? Nós precisamos entender que, diferente dos reis da antiguidade que obrigavam os homens a castrá-los, obrigavam os homens a serem eunucos, Deus está dizendo para mim e para você: eu não vou impor isso sobre você, mas eu espero que você se faça um eunuco por amor a mim e ao reino, e jamais violente a minha noiva. Então, o ponto da minha conversa hoje, ao usar todo esse paralelo, envolve os abusos no ministério. Se tivesse um tema ou um subtítulo para acrescentar essa mensagem, o tema eu já dei: os eunucos do rei, seria evitando os abusos no ministério. Porque nós precisamos entender, querido, que há uma possibilidade de confundirmos o lugar de serviço onde estamos colocados
e de começarmos a achar. E as pessoas às vezes nos pressionam isso. Há uma tendência a nos empurrar para esse lugar. Você é o Cristo? Não, não sou. Ele é o noivo. Eu só sou o amigo. Eu estou aqui para ajudá-lo. Eu estou aqui para servi-lo. Eu estou aqui para promover a relação dele com a noiva dele. Mas eu não posso tocar nessa noiva. E há algumas tendências. Uma delas, isso tendência, irmão, não é a moda não. É a inclinação do ser humano. No Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 10, a Bíblia fala de Jesus confrontando os seus discípulos por conta de um entendimento errado. A partir do versículo 42, a Bíblia diz, mas Jesus, chamando-os para si, e chamando-os para si eram os discípulos. Por quê? Tiago e João tinham acabado de vir com um pedido. Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que a gente se sente um à sua direita e outro à sua esquerda? O que ele está dizendo? Quando o Senhor sentar no trono para governar o mundo, deixa nós aqui ser ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Eles queriam as duas melhores posições. A Bíblia diz que os 10, ouvindo isso, ficaram indignados. Agora os 10 ficaram indignados por quê, irmão? Porque os 10 também queriam sentar à direita e à esquerda. Todo mundo estava de olho, não apenas no reino espiritual. Estava de olho no reino físico e todo mundo estava esperando o que é que eles poderiam lucrar ao deixar tudo para trás e seguir Jesus. Ele estava de olho, quais serão os nossos privilégios, quais serão os nossos benefícios dentro desse lugar e dessa posição. Jesus chama a turma, verso 42. Chamando-os para junto de si, disse, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Diga comigo, mas entre nós não é assim. Não, vamos falar mais autoritário aí. Diga, entre nós não é assim. Olha o que Jesus diz. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, nós precisamos entender o que é ser uma liderança servidora. Irmão, eu acredito em honra. Eu não quero que você ache que vou falar contra isso. Meu pastor discipulador está aqui, eu vou falar isso na frente dele. Eu procuro honrá-lo como líder, de todas as formas. Obedecendo, ouvindo a sua voz, suas instruções. Eu procuro abençoar a vida dele de todas as formas, mas nunca na minha vida eu vi o Ebe dizendo que eu tinha que fazer isso para ele. Porque honra se conquista, não se impõe, não se exige. Agora, há uma cultura nos dias atuais, onde parece que a gente está aproveitando, e honra é um princípio bíblico, mas honra, querido, não é só de baixo para cima. Se por um lado a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre honrar o rei, fala sobre honrar os nossos líderes, por outro lado a Bíblia diz, marido, trate a sua mulher com honra. E quando você olha a posição hierárquica, ele é o cabeça do lar, mas tem que dar honra para baixo. A Bíblia fala que nós devemos honra, querido, uns aos outros. Cultura de honra não pode ser só para liderança. Eu não entendo um crente que honra o seu líder e desonra o seu liderado. A cultura de honra ela tinha que ser através de toda e qualquer forma que nós podemos servir alguém, e não só por conta de uma posição. Mas em nome da cultura da honra que nós estamos distorcendo, há uma liderança se tornando cada vez mais folgada e abusada, no sentido de que todo mundo agora tem que viver só para servi-los. E parece que eles esquecem que a noiva não é deles. A noiva vai servir o noivo, ela não tem que servir a gente. O nosso lugar, querido, não pode ser o de abuso. Um dos primeiros lugares onde acredito que o abuso tem se instalado é nessa visão errada de não nos posicionarmos corretamente em relação a servir, em vez de esperarmos ser servidos. Uma segunda coisa para a gente pensar. A palavra de Deus diz lá em 3 de João, no versículo 9. O apóstolo João denuncia um camarada que eu quero tomar a liberdade de mudar o nome dele. 3 de João, é um capítulo só, versículo 9. Ele diz, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, e eu vou tomar a liberdade agora de apelidá-lo de Idiótrefes, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Essa palavra traduzida aqui como primazia, é a palavra grega, filoproteu. Ela significa aspirar à preeminência,
desejar ser o primeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Irmão, imagina você poder receber João na sua igreja, o apóstolo João. Imagina um seminário de escatologia com o próprio João, contando as visões da ilha de Patmos, repartindo. Irmão, pensa receber o discípulo amado do Senhor, que honra. Mas João está dizendo, Diótrefes, não nos recebe, porque ele quer ter a primazia. Ninguém pode brilhar mais do que ele. Ninguém pode aparecer mais do que ele. Irmão, você vai encontrar o cheiro desse tipo de atitude num Saul, enciumado com Davi. Você vai encontrar isso na igreja do Novo Testamento, num Diótrefes. E você não precisa nem procurar muito para encontrar na igreja dos nossos dias. Líderes inseguros, a preeminência é minha, ninguém pode concorrer, porque ele acredita que ele é uma espécie de sol e tudo orbita em volta dele. Abuso. Irmão, nós precisamos saber reconhecer o que Deus está fazendo. Enquanto Saul, o perdão da palavra, foi besta de perseguir Davi, esperto foi o Jonatas. Jonatas olha para Davi e diz, meu amigo, se Deus está dizendo que você é o rei, ele que sabe das coisas. Outro dia eu vi alguém dizer, não, é que Jonatas era uma figura passiva. Passiva coisa nenhuma. Ele olha para Davi e diz, eu vou fazer uma aliança com você, eu reconheço o chamado de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na sua vida, e eu vou servir. E no reino, quando você assumir, irmão, ele era o herdeiro. O trono era dele. Era Jonatas que ia assumir o lugar de Saul. Agora ele está olhando para Davi dizendo, se Deus confiou a você, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos juntos, eu te apoio e eu seria o segundo. Sabe o que ele está dizendo? Também tenho vontade de mandar e governar, mas respeitando que Deus te deu algo mais, eu fico abaixo de você, mas nós vamos botar a mão junto na massa, nós vamos trabalhar, nós vamos caminhar. Nós temos que ter maturidade. Uma palavra de Deus diz que na hora de substituir Judas, acharam 2 candidatos. Porque havia critérios, tem que estar com o Senhor desde o batismo de João, tem que ser testemunha de todo o ministério da ressurreição. Quem preenche todos os requisitos? Só tinha 2. Vamos escolher os 2. Lançaram sortes, e tanto as sortes como o voto comum apontou para Matias. Irmão, se coloca no lugar de José, o outro concorrente da vaga. Você está diante da possibilidade de ser um dos 12 apóstolos do Cordeiro, com seu nome escrito nos fundamentos da cidade santa. Mas nem Deus e nem o resto da equipe escolheu você. Como você agiria? Qual seria a sua disposição? Tem nada não, vou servir essa equipe. Estou nesse lugar não para ter a preeminência, para cooperar com tudo que Deus sonhou e planejou. Há uma linha, eu acredito que isso não se prova, mas vou jogar isso pelo menos para pensar, uma linha de pensamento que tenta defender que José era o mesmo Barnabé lá na frente. Eu acho que nós não temos condição de provar. Mas algo que eu e você precisamos entender, querido, é que conhecer o nosso lugar e não disputar com os outros é uma evidência de maturidade e de que não estamos trilhando o caminho do abuso. Agora, quando resistimos transições, à promoção de outros, significa que nós não estamos nos conduzindo da forma correta como deveríamos. E quando eu olho para esse tipo de comportamento, eu percebo o quão distante nós ainda estamos de realmente compreender o que é estar no lugar de ser um eunuco do rei. Deixa eu mexer no outro assunto delicado, especialmente agora para os pastores que estão no ministério de tempo integral. Eu quero mexer na questão dos ganhos financeiros. Em Mateus 10:10, Jesus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, em primeiro lugar, não estou falando contra o ganho financeiro. 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala sobre política salarial dentro da igreja. Dá uma olhadinha comigo. Então, também quero ler esse texto. Antes de falar do abuso, eu quero reconhecer o que é o direito. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Dobrados honorários, significa que existia política salarial. Tinha presbíteros que labutavam na palavra, tinha presbíteros que não. Eram parte do governo, do conselho, mas não estavam nas mesmas funções. Alguns presidiam bem, se destacavam em relação a outros. Honorários dobrados. Tinha gente dentro da mesma igreja ganhando o dobro do salário do outro. Então existia não só salário, mas existia política salarial. Então, vamos deixar claro que eu não estou falando contra isso. Agora, o que nós precisamos entender
é que abuso não significa ausência de direito. Só se caracteriza abuso quando nós extrapolamos o direito. E eu acredito que nós somos parte de uma geração que está desmistificando, saindo de um lugar de erro, porque já houve por muito tempo a mentalidade de que o pastor tinha que viver uma vida meio que franciscana. Todo mundo tem direito a tudo, ele não tem direito a nada. Irmão, não creio que esse é o plano e o propósito de Deus. Quando você olha para o Velho Testamento, haviam 12 tribos. E se você imaginar que a tribo de José se desdobrou em duas, Efraim e Manassés, então nós temos que pensar em 13. Eram 12 tribos, servindo com seus dízimos uma tribo. Quando você olha a quantidade de gente, na média, era meio parelho. Quando a Bíblia calcula quantos primogênitos havia na nação, o número ele dá quase em cima da quantidade de gente que tem, por exemplo, na tribo de Levi. Então vamos imaginar que Deus nivelou o ganho dos levitas com 10% da média per capita que todo mundo tem que dar. Mas são 12 tribos entregando os 10% para uma. Se você imaginar, essa uma tribo, ela está nivelada um pouco acima da média de ganho das demais. Ou seja, Deus está dizendo, não só tem direito a ganho, mas se eu puder ainda boto vocês um pouquinho, não um pocão, um pouquinho acima. Existem direitos, com certeza. E quando a palavra de Deus fala desses direitos, se tem um texto da Bíblia que não dá para deixar de ler, é Números 18. Dá uma olhadinha lá comigo. Números, capítulo 18, a partir do versículo 8. Disse mais o Senhor a Arão, eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isso será teu, verso 11, a oferta das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, aos seus filhos, tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, não só azeite, o melhor do azeite, o melhor do mosto e dos cereais e as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxeste ao Senhor serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente Israel será tua. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxer ao Senhor, tanto de homens como de animais será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, 16, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito das ovelhas, ou o primogênito de cabra, não resgatará, são santos. O seu sangue aspergirá sobre o altar, sua gordura queimará em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é essa, para ti e para a sua descendência contigo. Desde que Deus organizou e estruturou o ministério, Ele disse, tem um propósito para que haja oferta na minha casa, além daquilo que eu recebo, é sustentar vocês, a tribo sacerdotal. E Deus está dizendo, o melhor vai vir para vocês. Só que eu vejo pessoas defendendo do versículo 8 até o 19, e param no 19. Curioso, irmão, é que tem um versículo 20, que a gente desconecta. O Senhor diz, também disse o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Se por um lado Deus está dizendo, eu vou dar sustento, talvez vocês tenham um ganhozinho até acima da média, vão viver bem. O Senhor diz, vocês vão ser a única tribo que não vão ter herança na terra. Eu sou a herança de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero honrá-los, eu quero tratá-los bem, mas vocês não vão se perder com as coisas naturais e vão se conservar dentro de um foco e dentro de um propósito. O que é que Deus está dizendo? Eu quero honrá-los, mas eu espero que vocês nunca me desonrem nessa área que eu vou honrar vocês. Lembre que o que você tem de maior valor sou eu.
É o seu chamado, é a sua função. Esse é o seu tesouro. Agora, irmão, hoje em dia, eu percebo que a inclinação de muitos, entenda, nós não vamos pegar à risca esse modelo do Velho Testamento e reproduzir, mas nós temos sinalizações de Deus por trás disso. Eu não estou dizendo, querido, que alguém não pode estar no ministério e ter outra atividade. A Bíblia fala de Paulo alternando entre fazer tenda e servir no ministério, até porque havia momentos que ele mesmo tinha que gerar o seu sustento, não era nem só por questão de ganância. Eu não estou dizendo que hoje um homem de negócio não pode estar envolvido no ministério e que alguém do ministério não pode estar envolvido com o negócio. Não vamos levar isso a extremos. Mas, irmão, a moda agora é ser pastor empresário. Porque o outro está ganhando dinheiro, eu também tenho que ganhar dinheiro. Porque um avançou, eu também tenho que avançar. Porque um tem um padrão de vida, eu também tenho que ter. E daqui a pouco nós começamos a entrar num terreno de abusos. Por quê, querido? Eu acredito que principalmente quem investiu uma vida, gerou e já produziu muito no reino, deveria ter muito mais reconhecimento do que quem está começando. Eu acho que isso faz muito sentido. O problema é que quem está começando, está olhando quem está terminando depois de uma vida inteira e já quer começar igual. O problema é que a gente se mede. E aí você tem um camarada, tem uma igreja enorme, com uma baita, uma entrada, e ele pode ter um bom sustento. Ele trata com um nível de gente, um povo, que a forma como ele vive não assusta ninguém. Pelo contrário, alguns desses não teriam jeito do nível que tem na igreja, se ele também não tivesse condição de tratá-los devidamente. Agora, tem o outro que está trabalhando numa região onde o povo não tem ganho nenhum, e ele quer começar igual o outro que está do outro lado. Então a questão, irmão, não é quanto ganha, não é o que veste, não é o bom senso. E muitas vezes, em vez de tentarmos entender e aplicar essas verdades que têm que ser personalizadas, a gente tenta se esconder atrás do generalizado. Todo mundo faz, todo mundo está ganhando, todo mundo tem, todo mundo está podendo, e daqui a pouco nós entramos numa corrida que pode se transformar num lugar de abuso. Nós precisamos separar as coisas. Eu, de fato, acredito que os ministros, os homens de Deus, devem ser honrados. Nós estamos tentando abençoar todo mundo que veio servir a gente, mesmo que ninguém pediu nada, e se pedisse, não vinha. Eu acredito na honra, querido. O problema agora é essa contracultura de eu exijo a honra e eu defino o preço. Quando o apóstolo Paulo diz, nós não estamos mercadejando a palavra, ele não estava falando de cobrar para pregar. Ele estava falando de pregar como pretexto para ter retorno. E nós precisamos entender que não é de hoje. A Bíblia fala que Balaão amou o prêmio da injustiça. Há muita gente se corrompendo nessa área, querido, não é de hoje. O apóstolo Pedro escreve lá em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 2, e diz, vamos ter uma conversa de presbítero para presbítero. Eu quero falar agora aos presbíteros, eu, presbítero, junto com eles. Apacentai o rebanho de Deus. E ele diz, sem sórdida ganância. Por que ele já orientaria a primeira geração para estar no ministério sem sórdida ganância? Porque já tinha gente manifestando a sorte da ganância, porque existe perigo de se estar nesse lugar de sorte da ganância. Aí eu olho pessoas que receberam um chamado de Deus para uma localidade, em vez de acreditar e confiar no Senhor, e dizer, vou ser fiel aqui onde o Senhor me estabeleceu, daqui a pouco ele recebe uma proposta de salário melhor de outra igreja. E ele dá o boné para todo mundo, porque o que ele está buscando não é agradar o seu Senhor, é o lucro que ele pode ter. Então, se aqui paga melhor, tchau. Irmão, deixa eu dizer, eu sei que depois de Deus, minha família é prioridade. Se estivesse num lugar que, tendo condições, negligenciasse o sustento básico de sobrevivência da minha família, eu faria o mesmo. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de gente, e tem muita gente que não é norteada por propósito. Outro dia alguém me perguntou, é verdade, você já recebeu proposta desse ministério, de largar tudo e trabalhar com ele? Eu falei, sim. O cara falou, e você está maluco não ter aceitado? Eu falei, maluco eu estaria se tivesse aceitado. Porque a minha vida é orientada por propósito, não por oportunidades. Quem não tem propósito, ele vai seguindo oportunidade. Aquilo é melhor, não, aquilo é melhor, não. Deus me estabeleceu num lugar, Deus me deu uma missão, eu vou ser fiel a Ele vai cuidar de mim no lugar. Eu não aceitei o ministério, querido, uma corrida louca e desenfreada por recurso, por lucro, por retorno, por posição, o que quer que seja. E nós começamos a nos perder quando não entendemos o risco de entrarmos num lugar de abuso. E eu acredito que essa é uma área delicada que merece a nossa atenção.
1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia fala dos filhos de Eli, tomando a oferta das pessoas à força, tomando mais do que deveriam, tomando antes da hora, e dizia, se não der por bem, eu tomo de você. E sabe como que a Bíblia conclui essa narrativa, se você estiver anotando, está em 1 Samuel 2, de 12 a 17. Sabe como ela arremata a ideia do acontecido no 17? Diz, era muito grande o pecado dos filhos de Eli contra o Senhor. Deus confronta Eli e diz, você e seus filhos estão se engordando das ofertas do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não estão comendo só por sustento. Vocês foram muito além do que eu tinha oferecido, do que eu tinha prometido. Vocês não souberam a hora de parar. E ganância, irmão, não tem nada a ver com o olerite, com o patrimônio, com a declaração de imposto de renda. Eu conheço gente rica que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem o coração dele. Eu conheço gente endividada que não tem dinheiro, mas o dinheiro tem o coração dele. Então nós não estamos falando de patrimônio nem de ganho, estamos falando de coração, uma atitude do coração. E a maneira como eu vejo se construir ou se tentar construir uma cultura atual precisa trazer uma advertência para cada um de nós. Nós precisamos ter um posicionamento. Eu me lembro de uma frase que eu li numa camiseta ainda na adolescência. De vez em quando eu fico me lembrando disso. A camiseta estava escrito assim, servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Literalmente de outro mundo. Irmão, quando eu decidi atender o chamado de Deus para o ministério, eu não fiz isso em troca dos retornos e gratificações que eu teria nessa terra. Eu fiz isso em troca do galardão que eu teria nos céus. E eu não preciso de absolutamente nada ou outra motivação. Pastor, Deus não pode honrar o lobo no caminho, então vamos deixar ele fazer isso. Não vamos exigir isso dele, não vamos exigir isso de ninguém. Porque se nós não cuidarmos, essa se torna uma das áreas de abuso. Mas o que mais traz temor ao meu coração, eu quero que você abra em Mateus no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Aperta o cinto de segurança agora. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado que tendo as duas mãos, os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois, seres lançados no inferno de fogo. O Senhor está falando de duas coisas. Quando ele fala, é melhor se arrancar olho, mão, pé, do que tropeçar, ele não está falando só do seu tropeço. Porque o problema de quem está no ministério, querido, é que se ele cair, ele não cai sozinho. Ele se torna motivo de escândalo para outros. Eu estava no meu primeiro ano como pastor. Já há alguns anos no ministério itinerante, mas meu primeiro ano como pastor aí. Eu estava numa oficina, levei o carro para dar um trato. Carro de começo do ministério quebra mais do que depois de muitos anos de ministério. Isso é um fato. É um demônio chamado começo de ministério. Estou brincando. É gente que não tem carro bom mesmo. Aí estou lá com o abençoado do carro, que era o devorador enlatado. E o dono da oficina, que foi quem resolveu, ele mesmo o dono, era o melhor mecânico que tinha lá, mexendo no meu carro. Ele era um novo convertido. Estava começando a frequentar a nossa igreja. Ele estava mexendo, fazendo algum ajuste. Nem me lembro o que era, próximo ao motor, o capô está aberto, ele está ali mexendo. De repente esse cara para o que ele está fazendo. Ele me olha. A hora que ele me olhou, antes de abrir a boca, temor de Deus veio sobre mim. Eu não sei te explicar o que estava acontecendo, mas eu sabia antes dele falar que tinha algo que ia sair da boca dele, que eu tinha que prestar atenção. Eu já cogitei a possibilidade, antes de ouvi-lo, mesmo ele sendo novo convertido, e eu pastor, de que uma advertência de Deus estava a caminho.
Ele parou e falou, pastor, deixa eu falar uma coisa. Não entendo muita coisa da fé ainda não. Mas pelo menos acho que bom senso, um pouquinho de inteligência eu tenho. Ele olhou para mim e falou assim, nunca caia. Falei, o quê? Nunca caia. Falei, do que você está falando? Ele falou, de cair mesmo. Cair na fé, cair no pecado, do jeito que você ensina nós. Porque se o senhor cair, tem muita gente olhando para você. E você não vai cair sozinho. Se você cair, vai ser um strike. Vai derrubar muita gente. Do jeito que ele falou isso, ele voltou a mexer no negócio, como se nada tivesse acontecido. E o temor de Deus veio sobre mim. De vez em quando eu me lembro daquela frase. Nunca caia. Um dia desse eu tive uma reunião séria com a nossa liderança. Falei, gente, vamos pegar aqui o que Jesus falou. Vai construir uma torre? Senta primeiro calcular quanto custa. Falei, então vamos calcular quanto custa estar no ministério. Porque Jesus disse, se você acha que não vai dar conta de construir essa torre quando fizer o orçamento, desiste do projeto antes de entrar nele. É melhor você nem entrar nele do que entrar e não dar conta de levar esse negócio até o fim. Então eu falei, eu quero que vocês botem na conta do lápis quanto custa o ministério. Porque se você achar que não dá conta, eu falei, nós vamos aplicar para você um outro versículo que nem está na Bíblia, é apócrifo. Eu tirei lá do filme Tropa de Elite. 02, pede para sair. Irmão, do que nós estamos falando? Jesus diz, qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim. Como que a gente faz o pequenino que crê nele tropeçando? Quando nós, que discipulamos os pequeninos, que deveríamos ser referência para os pequeninos, tropeçamos. O nosso tropeço se torna coletivo. Porque há outros com menos maturidade, precisando de referência e inspiração, que vão tropeçar junto, que vão escandalizar. O Senhor diz, é inevitável que venha escândalo. Sabe o que Ele está dizendo? Os eunucos não são totalmente confiáveis. Mas Ele diz, mas ai de quem vier. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não começo castrando, mas eu resolvo com quem cometer abuso depois. Ai daqueles por meio de quem vier. Aí Jesus diz, melhor lhe fora amarrar a pedra no pescoço, se jogar lá dentro d'água e se afogar, do que cometer o escândalo que derruba meus pequeninos. Agora vamos pensar friamente nisso. Na minha teologia, não sei na sua, o suicida, salvo exceções, nós podemos discutir um cara que não está bem das ideias, que não está plenamente consciente, mas o suicida está lascado. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o corpo, o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O que é que Deus vai destruir? O corpo, o suicida já destruiu. O que é que sobrou para Deus destruir? Depois o cara foi lá, jogou do pré, acabou com o corpo. O que é que sobrou para Deus destruir? Na minha teologia, o suicida está numa situação complicadíssima. Pois Jesus está dizendo, é melhor se suicidar do que cometer o escândalo. É lógico que ele não está mandando ninguém suicidar, ele está dizendo, gente, se é maluquice suicidar, imagina a maluquice que é cometer o escândalo. Se não tem o menor bom senso em trazer esse nível de ruína com o suicídio, imagina o escândalo. Agora, sabe qual é o problema, querido? As gerações mudam, os conceitos e valores mudam juntos. Por que Abraão fez um acordo com Sara, sua mulher, que também era sua meia irmã? Então, estou dizendo, não está mentindo totalmente. De onde ele chegasse, ela se identificar e dizer que era irmã. Palavras de Abraão para Sara. Porque não haverá temor de Deus naquele lugar. Então ele está falando de um lugar onde os homens não têm temor de Deus, ok? E eles vão me matar para ficar com você. Homens sem temor de Deus, que não hesitariam em cometer um homicídio, mas cometeriam homicídio por quê? Porque uma mulher casada não pode ser possuída por outro. Então, no escrúpulo deles, adultério não se comete. Homicídio, tudo bem, nós matamos o cara, ela fica viúva, então ela está liberada, e aí nós possuímos ela. Mas enquanto o cara estiver vivo, não. Uma humanidade, uma cultura sem Deus, sem temor de Deus, que aceitava o homicídio, mas não aceitava o adultério. Agora, o que a nossa geração passou a absorver e pensar? Uma quantidade de adultério dentro da igreja, envolvendo liderança. Então, epidemia. E nós precisamos que alguém comece a dizer, ei, seus malucos, pior do que suicidar é você cometer um escândalo. Irmão, se você acha que não dá conta de andar em integridade, de honrar a Deus, vaza, deixa o ministério.
É lógico que você não pode fazer isso pela sua força, pela sua habilidade. Você vai ter que entrar no lugar de dependência de Deus, vai ter que entrar naquele lugar de dia a dia, dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, de você entrar naquele lugar onde deixa a graça te sustentar. Mas se você não estiver comprometido com Deus, a ponto de dizer, eu não abuso da noiva, eu não brinco, eu não gero escândalo, vaza. Precisa haver temor no meu e no seu coração, para que não haja nenhuma forma de abuso no ministério. Por favor, diga amém. Vocês ainda estão aí? Para terminar, eu quero que a gente pense no exemplo de José. José foi vendido como escravo, injustamente. É estabelecido numa casa e os papéis estão definidos. Potifar é o senhor. José é o servo. Abre comigo em Gênesis 39. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha a mentalidade, a postura de José, eu acho surpreendente. Gênesis 39, versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Tinha carro de alta confiança? Tinha sim. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita comigo. Irmão, quem começou a provocação, a brincadeira? Foi a mulher do senhor. A Bíblia não fala de José pensando que não devia, correndo atrás dela e tentando algo. E deixa eu te dizer, a maioria das histórias de abuso de gente que está no ministério, que eu conheço, não é de gente que um dia acorda e diz, vou aprontar com a mulher do senhor. Começa com as provocações da própria mulher. Há um sistema e há uma cultura dentro da igreja nos convidando todo santo dia para cometer um abuso. E nós não podemos simplesmente entrar no fluxo do que todo mundo está fazendo. Irmão, deixa eu te dizer algo. Mesmo que todo mundo esteja errando, o errado ainda é errado. O errado não virou certo porque todo mundo está fazendo errado. E o certo não deixou de ser certo porque não tem mais quase ninguém fazendo. Uma das coisas que me chama a atenção, quando a Bíblia fala dos filhos de Zadok, da casa de Zadok, dessa linhagem, a Bíblia diz, quando todos os demais levitas se extraviaram, qual era a tendência? Vamos chutar o balde. A Bíblia diz, eles se posicionaram e permaneceram fiéis. Pode vir, querido, o tipo de proposta, o tipo de convite, o que for. Qual é o posicionamento de José? Versículo 8. Ele, porém, recusou. Disse a mulher do seu senhor, teme por mordomo, meu senhor, não sabe o que é em casa, pois tudo que me tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora, sabe o que é interessante? Potifar confiou tudo que tinha. Saía e deixava José em casa. Ele diz, na mulher você não toca. Mas nunca castrou José. José não foi feito um eunuco. Sabe o que ele estava dizendo? Eu espero que você se castre a si mesmo espiritualmente, num posicionamento firme diante do seu Deus, e nunca abuse. Eu acredito que o que nós temos aqui é um paralelo. O nosso Senhor nos confiou o cuidado da noiva. Não importa se na relação com a igreja, com o ministério, vão surgir oportunidades de agir com a conduta errada em relação ao dinheiro, agir com a conduta errada em relação à posição de liderança, ao desejo de ser servido em vez de servir, a querer preeminência. Irmão, não importa o que o sistema e a estrutura que nós temos hoje em dia de igreja possa estar nos oferecendo. Nós vamos dizer, meu Senhor é o dono da igreja. Na igreja eu não toco. Eu sei o meu lugar. E o meu lugar é não abusar da noiva. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que Deus espera, porque essa é a grande diferença entre os eunucos do rei e nós, os ministros do Senhor, é que o paradoxo era contraditório. Eles davam uma posição de alta confiança, ao mesmo tempo que dizia, não confio, porque não confio, te castro. A diferença é que Deus não nos castra. Ele diz, eu confio, eu não castro, mas eu espero que você se faça eunuco. Eu espero que você haja como tal. No entanto, o fato de que ele não praticou a violência da castração antes, não significa que não haverá prestação de contas com quem cometeu abusos depois. Esse é o grande diferencial. Um dia desse estava falando sobre juízo, que mesmo no Novo Testamento, no tempo da graça, porque é uma conversa hoje em dia, querido,
de que em nome da graça se faz qualquer coisa, e quando você fala de juízo, outro dia um falou, você está vivendo no tempo da lei, você ainda está lá no período da velha aliança. Eu falei, alguém tinha que ter avisado a Ananias e Safira que morreram à toa então, porque estavam no Novo Testamento, no tempo da graça, foram mortos. Alguém tinha que ter lembrado Jesus, Senhor da igreja, que diz para Jezabel, se você não se arrependeu, eu vou te prostrar de cama, eu vou matar seus filhos. Será que ele esqueceu que era o tempo da graça? Será que quando Pedro diz o juízo começa pela casa de Deus, ele está dizendo que por causa da graça não há juízo? Irmão, a graça jamais anulou a justiça de Deus. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Isso significa o quê? Que antes de julgar, Deus oferece misericórdia. Aliás, até os primeiros juízos, os primeiros níveis de juízo, ainda são expressão de misericórdia. No livro de Ageu, o Senhor diz, eu feri vocês e não houve quem se voltasse para mim. O que ele está dizendo? Com o início desse juízo dosado, eu esperava que houvesse arrependimento, retorno e conserto. Deus não estava indo para cima para matar. Assim como no Novo Testamento, quando Paulo diz, o fulano que cometeu a imoralidade, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele diz para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Quem sabe num leito, numa cama, num leito de enfermidade, debaixo de juízo, mesmo não vivendo o melhor de Deus, ainda tenha conserto. Agora, que conversa é essa que não há juízo? E alguém me disse outro dia, não, me ensinaram que eu tenho que obedecer por amor. Eu falei, eu também aprendi isso com Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, a conversa de que eu vou obedecer por amor e não medo, ela é real, sim, o amor tem que ser a primeira motivação. Mas se eu não amar a ponto de obedecer, é melhor ter medo. É que uma coisa, querido, não exclui a outra. E nós precisamos ter o temor de que se Ele nos confiou o cuidado da sua igreja, nós não vamos brincar com isso. Pastor, eu nem sou pastor, eu cuido de uma célula, de um grupo pequeno. Ele confiou uma medida do cuidado da noiva. Pastor, eu não estou no ministério de tempo integral, esse negócio de dinheiro e salário não mexe comigo. E a preeminência, e cada uma das outras áreas, e o seu testemunho. A verdade é que nós precisamos olhar com zelo e temor. Irmão, o ministério é uma honra. Quando eu penso que Deus confiou o nome, a reputação dele, eu digo, ele me confiou algo grandioso demais. Para eu simplesmente dizer para ele, não dei conta de segurar meus hormônios. Eu preciso honrar o voto de confiança do meu Senhor e lembrar de algo, a quem muito for dado, muito será cobrado. Quanto maior é aquilo que Deus nos confia, maior será o nível de cobrança, o nível de resposta. Eu decidi viver agradecido a Deus, porque não violenta a gente com nenhum tipo de castração em nenhuma área. Mas eu decidi, em se tratando da noiva do Senhor, que eu vou me fazer eunuco pelo reino de Deus. Eu vou me fazer eunuco por amor e respeito àquele que me confiou. Cuidar da sua noiva dizendo, eu acredito que você não vai abusar dela, embora potencialmente, Deus está dizendo, nós dois sabemos que isso pode acontecer. O apóstolo Paulo diz, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmão, olhe para cá, o ministério não tem que ser um peso. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Há um lugar onde nós entramos no Senhor, nos domínios do Espírito, na sua graça, que é possível viver da forma como Paulo viveu. Ele dizia, minhas mãos produziram o meu sustento, eu nunca cobicei o ouro ou a prata de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu não cometi abusos. E ele termina falando com orgulho, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Nós podemos viver com integridade no ministério, deixar uma história, um legado de honra, de integridade, de fidelidade às próximas gerações. Nós podemos nos permitir ser levantados por Deus para ser os referenciais que a nossa geração talvez ainda não teve. Agora, eu acredito que nós precisamos fazer isso tudo debaixo do temor do Senhor. O temor, que ele não é o medo de que Deus vai nos atacar, é um profundo nível de respeito. Na palavra de Deus diz lá em Efésios 5, mulheres, respeitem seus maridos. A palavra lá no grego é phobeu, de fobia,
que nós traduzimos por medo. Mas ela dá uma ideia de temor. Está dizendo que o marido vai espancar a mulher, que é por isso que... Não, Deus diz, marido, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja. Mas mulher, você não está numa posição de só ter o direito de ser amada. Você tem o dever de honrar e de respeitar o seu marido, que vai te amar e te tratar bem. Nós precisamos entender, querido, porque é uma cultura se instalando na nossa geração, que fala contra o temor. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, alguns estão tentando anular o temor dos dias em que nós vivemos. Graças a Deus, nós não precisamos viver uma relação de medo, mas o temor, o profundo respeito e reverência deve estar nos nossos corações. O meu desafio a você é que ao decidir corresponder com o Senhor e o chamado, você possa de fato no seu coração decidir: eu estarei alistado entre os eunucos do rei. Graças a Deus, não é o que precisamos, fazer de forma literal. Embora de vez em quando eu oro por alguns, Senhor, dá fim nele e nessa ferramenta descontrolada. Já orei por alguns assim, lançando o juízo da impotência. Mas sabe, nós precisamos entrar nesse lugar de temor a Deus. Eu gostaria que você pudesse nesse momento assumir ou reassumir, renovar mais uma vez diante de Deus o seu compromisso de servi-lo desinteressadamente, reconhecendo o seu lugar e sem cometer nenhum abuso em relação à noiva. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, suplicamos graça, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós recebemos a Tua palavra de instrução e advertência. Entendemos o Teu coração amoroso, não apenas conosco, os que o Senhor chamou para servir, mas para com a Tua igreja que devemos servir. E o quanto o Senhor quer que a Sua igreja seja protegida por nós, mas o quanto o Senhor está disposto a proteger a Sua noiva de nós, se não nos movemos adequadamente na função que o Senhor nos deu. Pai, o que nós mais queremos não é fazer do ministério um lugar onde buscamos os nossos interesses, mas onde possamos defender os seus. Queremos corrigir e alinhar nossas motivações, nossas inclinações. Queremos nos arrepender, Senhor, de toda e qualquer forma de abuso ou de sinalizações que o Teu Espírito traga da inclinação potencial a um desses abusos. Nós oramos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nós clamamos àquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ajuda-nos, ajuda-nos, que a Tua graça caia sobre nós, que o Teu Espírito nos fortaleça no entendimento, na convicção e na devida resposta à Tua palavra que recebemos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que aquilo que ouvimos não termine aqui agora. Nos acompanhe, continue trabalhando no íntimo de cada um de nós, Senhor. Dá continuidade àquilo que o Senhor tem liberado em cada porção desse evento e nessa última que ainda receberemos. E que possamos Te dar a devida resposta. E a nossa oração é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.